Boa noite a todos. Domingão aí de futebol, né? Depois de vários dias aí sem rodada. Hoje, o Corinthians voltou a campo aí contra o Vasco lá em São Januário. O Corinthians que precisava vencer, o Vasco também precisava vencer, tendo em vista aí que o Vasco, apesar de ter goleado o Santos, perdeu para o Juventude, então vinha pressionado e jogava em casa. E o Corinthians não vencia já há 6 jogos, né, consecutivos desde a volta do Mundial de Clubes, precisando também vencer, muito pressionado, desempenho muito abaixo aí do time, né? O Dorival cobrado, os jogadores, enfim, o Corinthians precisava dar uma resposta hoje. Antes de mais nada, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, que você vai estar fortalecendo o meu trabalho aí, compartilhe com outras pessoas, tá certo? E, bom, vamos lá, né, pro que interessa, o jogo. Vitória aí, o Corinthians conseguiu uma vitória depois de 6 jogos. Conseguiu aí. Não sei nem como comemora mais uma vitória, cara, de tanto tempo que a gente não sabe o que é isso, né? Tirando a Copa do Brasil, eu digo no brasileiro. Pô, o Corinthians não vinha corresponder em campo e hoje fez um bom jogo, apesar de vacilos ali individuais de alguns jogadores. Bom, Dorival mandou a campo aí Hugo Souza no gol, lateral esquerda Matheus Bidu, lateral direita Mateuzinho, dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho. Dorival veio aí com 4 meio-campistas, né? É, Maicon, Ranielli, Charles e Bidon. Fez um 4-4-2. E à frente colocou o Kaique, menino que subiu da base, e o Guilherme lá, o Guinegão. Esses foram os 11 escolhidos aí pelo Dorival. Bom, o Corinthians começou bem o jogo, né? É, estudando ali o Vasco também, apesar de estar jogando em casa, não foi assim, não deu esse trabalho todo, aquela pressão toda. O lance aí mais perigoso veio aos 20 minutos, né? O Ramalho dá um passe em longa distância para o Bidu, ele inverte a bola, né? A bola tinha sobrado, voltou para ele na zaga, ele dá uma invertida de lá de trás. O Bidu domina, a bola tem espaço, leva um pouquinho para dentro da área, cruza, ninguém marca. O Maicon vem de trás e só chapou ali, né? No canto direito do Léo Jardim, abrindo o placar. 1-0 Corinthians, Corinthians que vinha melhor no jogo. E, bom, 1-0 já é bom demais, né? E na jogada anterior desse cruzamento do Bidu, ele tinha tentado de novo cruzar, só que a zaga afastou, aí o Corinthians recuperou e aí tocou no Ramalho, que foi onde iniciou a jogada. Aos 31 minutos, mais um lance, parecia um déjà vu, né? De novo, o André Ramalho pega e dá outra invertida de lá de trás pro Bidu de novo, e o Bidu cruza de novo, rasteiro pro Maicon, e o Maicon de frente pro gol ali finaliza forte para fora, né? Ela subiu muito. Aos 33 minutos, o Guinegão pela ponta cruzou pelo Charles, que, pô, aí essa é demais. Aí o Charles chuta que nem a cara dele, né? Chutou lá meio cruzado. A sorte é que ela foi na direção do Bidon, aí ela ainda bateu no Bidon, ele tentou dominar e finalizou. O goleiro já vinha no abafa, né? Saindo abafando o lance e foi para escanteio aí. Bom, 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Depois disso, não teve nada demais, assim. O Vasco não criou nada, o Corinthians também não. E foi isso. Segundo tempo, o Corinthians veio sem alterações. E aí, o lance ali mais perigoso começou ali nos 12 minutos do segundo tempo, né? O Vasco colocou o Verratti lá, né? Ele não jogou o primeiro tempo. Colocou ele e aí a jogada característica, né? Cruzar a bola na área e tentar ver se sobra alguma pro cara. Nessa daí, o cara cruzou a bola lá, o tal de Puma, lateral. E aí o Ramalho subiu lá, que nem a cara dele, de medo, né? De sempre. Ou o zagueirinho que me dá raiva de ver, viu, cara? Já entra todo cagado pro jogo. Subiu de bração aberto lá, bateu na bola. Não tem nem o que discutir. Pênalti, né? O juiz ainda precisou de 3 minutos para ver lá se era pênalti ou não. Pênalti, claro, pô. Entendeu? Pelo amor de Deus, Ramalho também. O que esse cara tá fazendo no Corinthians? Pô, o cara totalmente inseguro, joga todo o jogo cagado, com medo, mano. Sai fora. Aí pênalti pros caras, né? Pênalti pros caras e gol, né? O Verratti foi pra bola. O Hugo Souza nem na foto saiu, porque pulou pra um lado e a bola foi pro outro. O Hugo também não cata pênalti nenhum mais. 2 jogos seguidos ele não acerta nem o canto.
Brincadeira. Mas a culpa não é do cara, né? Pênalti também, não dá pra, pô, criticar o cara. Aí aos 17 minutos o Dorival viu aí que o Vasco tava se crescendo no jogo, né? Tirou Michael, Charles e Kaique. Colocou o Garro, que tava no banco, Vitinho e Rian. Bom, depois disso surtiu efeito, né? Aos 23 minutos o Garro recebe um passe do Vitinho, ele ajeitou, finalizou forte ali, né? O Léo Jardim espalmou e nessa que ele espalmou o Mateuzinho vinha, acreditou no lance, cruzou ela rasteiro e aí o Guinegão tava marcado do Piton, mas só teve o trabalho de escorar pra dentro do gol, vaziozinha a área ali. Vinha ele, o Piton, ela bate meio que na canela dele e ainda entrou. Não interessa se é gol de canela, de tornozelo, de qualquer coisa, de orelha, o que vale é o gol. Fez o gol. E ele aí que, pô, fez o seu segundo gol consecutivo em duas partidas, né? Contra o Bahia fez também lá, um de puxada lá. Eu, inclusive, não consegui fazer o vídeo do jogo do Bahia porque eu não assisti o jogo, não estava em casa. Tive um compromisso, mas vi os melhores momentos, então hoje eu tô comentando aí com vocês. Ele que fez o gol, né, daquele jogo, foi uma puxada lá, meia bicicleta. Bom, estufou as redes aí nesse jogo de hoje, fez aí o 2-1, Corinthians à frente de novo. Aí aos 38 minutos, o Félix Torres entrou improvisado na lateral, o Mateuzinho tinha sentido cãibra, né, pediu para sair. E aos 40 minutos, um escanteio para o Corinthians, né? O Garro foi na bola e ele cobra ali, né? Com muito efeito. A bola passa por todo mundo, vem caindo. O Gustavo Henrique ainda se abaixa e cabeceia, faz um movimento certinho. 3-1 ali. Ali o Corinthians já tinha praticamente liquidado o jogo, né? Tinha, né? Vamos lembrar disso. Aí aos 42 minutos saiu o Guinegão e entrou o Romero. O juiz deu mais 7 minutos de acréscimo, que acabou virando 8 minutos, né? Por conta de um atendimento médico lá ao Bidu. E aí, pô, e aí nos 43 minutos, não, já tava nos 5 de acréscimo por aí. O Corinthians dormiu na marcação, né? O Félix Torres, pô, o Corinthians tinha a bola dominada, cara. Félix Torres perdeu uma bola na lateral deixou sair lá, enfim, deu lateral pro Vasco. Foi discutir com o Garro, o cara cobrou o lateral, ele dormindo no lance, não viu nada, não viu o cara, não viu a bola. Ramalho também muito mal. O Vasco, o ponto entrou como quis, cruzou o cara que veio sozinho lá, o tal de Rian lá, estufou o pé. Pô, não pode dormir num lance desse, cara. Tinha mais tempo, o Corinthians tinha tomado o empate, possivelmente a virada de novo. Esse Félix Torres é muito ruim, cara. Aí nós tomamos um transfer ban pra esse jogadorzinho aí, meia boca, tá de palhaçada. Entendeu? Pô, acorda, velho. Dois jogadores, dois não, três, que não devia nem de estar mais no Corinthians. Um é esse André Ramalho, que é horrível. Outro é esse Félix Torres, que é ruim demais também. Nem sei como virou jogador. E outro é o Charles, né? Que é o pior jogador que eu já vi, junto com esses outros dois aí no Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, só tem jogadorzinho ruim. Tá louco, nem pra ser reserva não serve. E aí o Hugo falhou pra mim no lance do gol do Vasco, né? Porque o cara bateu pro gol forte, bateu, mas foi na cara dele aqui, ó. Ela passou aqui assim, ó. Ela veio subindo assim, ó. O cara finalizou, ela veio aqui, ele caindo pra trás. Meu amigo, bota a mão ali na bola, espalma, dá com a cara, sei lá. O Júlio César jogou com o dedo quebrado. Aí o cara fica com medinho de ir pra bola, tá de palhaçada também. Entendeu? Ah, e aí, fim de jogo. Depois disso aí, não tinha mais nada o que fazer. O Vasco, o Corinthians saiu aí com a vitória, mas venceu, mas não convenceu. Jogou bem, mas essas falhas aí não convencem ninguém, né? Porque como que você vai acreditar que você pode sair com a vitória com esses jogadores entregando a paçoca do jeito que é todo jogo? No lance, no jogo passado, é o Mateuzinho fazendo pênalti infantil. O Hugo tomando um gol defensável lá da casa do Chapéu, um chute cruzado, ele caiu que nem um saco de batata no chão. Hoje ele falha no gol. Outro Ramalho vai de bração aberto e faz um pênalti. Até quantos aí? Todo jogo vai ter pênalti para o adversário? Vocês não vão saber se postar na zaga, não vão ter postura. E aí, vamos lá, né? Acabou o jogo, o Corinthians tem 25 pontos, está na 11ª colocação. Lembrando que tem um jogo a mais aí do que vários adversários que estão abaixo dele. No caso aí, Atlético Mineiro, o próprio Vasco, Juventude, nem sei quem mais um monte aí que está na zona de rebaixamento. Entendeu?
Bom, hoje o time, vamos lá, né? Foi bem em partes, mas mal ali também no setor defensivo, né? Erros individuais do senhor André Ramalho e do senhor Félix Torres, que não sabe jogar bola, né? A gente só tem um zagueiro nesse elenco aí, que é o Gustavo Henrique, o único zagueiro seguro e que vai bem nas partidas. Porque se ele depender de André Ramalho, Félix Torres, Kaká, a gente tá perdido. O Corinthians devia de contratar era zagueiro, porque a gente não tem nenhum. Tem um, na verdade, que é o Gustavo Henrique. Os reservas não conta nem como um. Se junta os quatro, não dá um. Entendeu? Não dá meio, de tão ruim que eles são. Bom, mas o que importa foi os 3 pontos aí. É o que dá um pouco mais de tranquilidade para o time trabalhar, né? Agora no meio da semana aí que se inicia vai ter o jogo de ida da Copa do Brasil. O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense lá em Curitiba, na Arena da Baixada. E a gente espera que seja é, um jogo bom, o Corinthians consiga um bom resultado. Lembrando aí que o Dorival, ele é conhecido aí como o cara das Copas, né? Da Copa do Brasil, porque o cara já ganhou 2 com 2 times diferentes, ou foi 3, não sei. E essa pode ser aí mais uma vez que ele conquista um feito desse. Né? Não estou dizendo que o Corinthians vai ser campeão, mas é possível, porque está competindo é possível. Então a gente espera que seja um bom resultado e que o time descanse, treine bem, possamos ter jogadores disponíveis aí que estão lesionados que voltem o mais rápido possível para ajudar nessa sequência. No caso aí o Memphis já treinou com bola, mas ainda não se sabe quando volta. O Yuri também está se recuperando da cirurgia de hérnia. Carrilho provavelmente não joga mais esse ano, bem difícil, né? Tem mais alguém que eu estou me esquecendo? Não sei, não lembro agora. Ah, o Martinez, o José Martinez, bem possível também que venha lá daqui uns 2 meses, imagino eu. E é isso. Bom, fiquem com Deus aí, bom final de semana, até quarta-feira, onde eu vou estar aqui de novo trazendo um pós-jogo para vocês. Grande abraço, se cuidem.